O perigo do isolamento. Quantas são as pessoas que passaram a se isolar? É o seu caso? Você não consegue mais ficar no meio de ninguém. Não há amizades, não há reuniões ou almoço em família que você se sinta bem. E aí você se fecha no seu quarto, você se tranca, você já perdeu a vontade de sair de casa, se arrumar, você já não quer falar com mais ninguém. Você que era uma pessoa tão ativa, até nas redes sociais, hoje você já desgostou de tudo e de todos. O que você quer é ficar sozinho e você acabou se isolando. Há pessoas que vão de um extremo ao outro. Há quem pense que saindo, festejando, rindo, brincando, vai preencher um vazio na alma. Isso não acontece, nem com rodas de amigos, nem com relacionamentos, nem com festas, com noitadas. E tampouco você vai resolver esse problema se isolando também. E nesse programa nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Não fique desesperado, não é o fim. Tem uma saída para a sua vida. Esse telefone que aparece abaixo, você pode entrar em contato conosco agora e nós vamos lhe ajudar. E durante o programa vamos falar a respeito dessa central de atendimento também. Mas você vai acompanhar agora o caso da Daniela. Preste atenção quem ela era, o que ela estava enfrentando, porque quem vê ela sorrindo hoje não imagina o que ela passava. Acompanhe o caso dela porque há pessoas que vão se identificar com o seu passado. Veja só. Com 20 anos eu me casei. Estava grávida da minha primeira filha. Depois de 8 meses engravidei novamente. Na vida conjugal, eu era viúva de um marido vivo, porque ele mais ficava fora do que dentro de casa, principalmente os finais de semana. Eu não tinha marido nos finais de semana. Como ele saía, eu ficava sozinha com minhas filhas. Então, era um vazio muito gigante na alma. Logo depois me separei, devido a uma traição. As minhas noites eram de transtornos mesmo, terríveis. Comecei a ter problema de saúde. Chegou um tempo que eu falei, vou me matar. Eu lembro que eu bebia muito no sábado e no domingo, porque eu odiava final de semana. Então eu ficava bêbada mesmo. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu peito, no meu coração. E uma falta de ar tremenda. Inclusive, o meu primeiro eletro constou que eu estava morta. E aí o enfermeiro arrumando, ajustando os aparelhos, ele achando estranho. Ele falou, nossa, isso nunca aconteceu comigo, porque estava reto. Aí o meu último exame, eu tirei sangue da minha orelha. E eu falei, não vou nem buscar o resultado. A minha geladeira tinha uma divisão. De um lado era para as minhas filhas e do meu lado não podia faltar as minhas cervejas. Eu até ficava com os amigos, sorria, tirava foto, mas por dentro eu estava dilacerada. E aí um dia falou assim, veio na cabeça assim, né? Toma chumbinho, é rapidinho. E na semana que eu tinha decidido comprar chumbinho, foi a semana que eu não tinha R$1. Eu dormia com a televisão ligada e acordei com uma programação da Universal e o pastor falando assim, ele estava falando a minha vida, né? Era umas 11 horas da noite. Quando eu decidi ir na Igreja Universal, foi numa sexta-feira. E eu me recordo que eu fiquei com vergonha de falar pro cobrador qual ponto eu ia descer, porque até então eu ainda estava com vergonha de chegar na igreja, porque era universal. Mas chegando lá, eu fui muito bem recebida, e no primeiro dia que eu fui, eu já vi diferença na minha vida. Primeiro, porque eu dormi. Segundo, eu sentia muita dor no meu coração. E aí eu me recordo que eu acordei no sábado, e eu falei, cadê a dor no meu coração? Não tinha. E eu sempre falo, quem tem depressão não vê o sol. Nesse sábado, eu me recordo como hoje, eu abri a janela no sábado de manhã, eu vi o sol, eu falei, meu Deus, o sol é lindo. E daí eu percebi, assim, em um dia que eu fui, a diferença. E eu fui escutando a palavra de Deus e fui colocando em prática. Eu era uma pessoa que bebia muito. E aí chegou um tempo que eu comecei a me envergonhar daquilo. Eu comecei a sentir vergonha mesmo. E aí nessa eu comecei a mudar. Comecei a agir minha fé mesmo. Eu falei, Deus, que incrível. Porque eu até falo que eu era burra. Por que eu não procurei antes? Aquele vazio
foi embora. Eu cheguei na igreja querendo uma cura, mas depois eu entendi do valor da minha alma. Quando eu decidi descer as águas, ali eu entendi que eu precisava enterrar aquela Daniela. Porque aquela Daniela, além de machucar as pessoas, também me machucava. De 10 palavras, 9 era palavrão. Eu era uma pessoa muito nervosa. E aí foi nesse dia que eu decidi entregar 100% a minha vida para Deus. Renunciar tudo que não agradava a Ele. Aquele dia, que foi o melhor dia da minha vida, que foi dia 12/9/2012, eu decidi me batizar nas águas. E nesse mesmo dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali, eu experimentei o que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Primeiramente, a paz. E segundo, a certeza que Ele é comigo. E naquele dia eu tive a certeza absoluta que Ele me ama. Então, eu não troco nada pelo Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa serena, tenho paciência. Hoje a minha maior alegria é falar o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Hoje eu entendo a importância dos meios de comunicação dos programas da Igreja Universal, porque foi através de um programa da televisão que eu encontrei essa porta, que me apresentou o Deus vivo e que transformou a minha vida. A vida da Daniela foi transformada. Ela assistiu um programa como esse, que você está assistindo agora. E ela teve fé, teve iniciativa de vir. Foi difícil, ela teve que quebrar algumas barreiras. Para você também pode ser difícil. Você já ouviu falar tão mal, você está aí com depressão, um preconceito. Mas o sofrimento tem aumentado a cada dia. E você não sabe mais o que fazer para colocar um ponto final em tudo isso. Você já pensou até mesmo em dar cabo da sua vida. Você não precisa fazer isso. Tem jeito para você, tem uma solução, tem uma saída. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando que Deus está agora lhe buscando, como buscou a Daniela. Mudou a vida dela. No primeiro dia que ela chegou, ela já saiu de lá com alívio na alma. Se você quer nossa ajuda agora, liga para essa central de atendimento, porque nós estamos aqui prontos para te ajudar. Acompanhe esse intervalo. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. A depressão tem cura. O que é impossível para você, aos olhos humanos, é possível para Deus. A depressão não é um problema físico. Se fosse, a humanidade já teria resolvido. O problema é que a depressão é na alma. E se tratando da alma, só Deus pode chegar até a sua alma. Olha o que está escrito. A palavra nos mostra. Porque satisfiz a alma cansada. Nem todo cansaço é físico. Tem pessoas que passam feriadão, fim de semana, férias, viajam e não conseguem descansar. É um cansaço na alma, é um cansaço interior. E toda alma, independente de qualquer situação, toda alma entristecida, saciei. Olha o que Deus tem poder de fazer, saciar a sua alma, saciar o seu interior. Até quando você vai continuar assim?
Deixa o preconceito de lado, vem hoje, vem o quanto antes. Você vai acompanhar a história do Jorge. Ele tinha preconceito, até que o sofrimento ultrapassou o preconceito. Aí quando isso acontece, a pessoa chega. E quando ela chega, a Igreja Universal, ela é bem-vinda. E aquilo que está sufocando, que estava acabando com Jorge, aquilo acabou na vida dele. E hoje ele tem vida. Veja só. Meu nome é Jorge Oliveira Marques de Lima, sou formado em Direito e por mais de 30 anos eu alimentei preconceito contra a Igreja Universal. Notícias que me alimentavam, né, durante vários anos, que era um lugar onde as pessoas eram literalmente enganadas. Essa imagem é uma das imagens mais fortes que ficaram na minha cabeça. Porque, de fato, eu acreditei que o que estava sendo colocado sobre os ombros eram sacos de dinheiro. E isso me causou uma revolta tão grande que o ódio, a raiva pelo que o bispo fazia só aumentava. E não tinha como não acreditar. Por tudo que estava sendo veiculado pela mídia, isso aqui era saco de dinheiro. Eu confiava muito nesses meios de comunicação. Eram meios que, para mim, tinha muita credibilidade. Eu não duvidava. Charlatão. Talvez o adjetivo que mais se encaixe ao Bispo Macedo naquela época. Quando eu vi nas manchetes que ele havia sido preso por charlatanismo, eu falei assim, pronto. É o que vai se encaixar perfeitamente. Esse era o crime que mais era condenável, porque se aproveitava da inocência das pessoas. Quando as notícias eram publicadas, eu nunca questionava. Eu não confrontava se realmente era verdade ou não aquilo que era publicado. Imagens como essa daqui me trouxeram grande alegria, porque como formado em direito, como conhecedor das leis, eu achei que naquela época, naquele dia, a justiça tinha sido feita. Aquele que enganava as pessoas estava recebendo a devida punição, ou seja, pagar pelos seus crimes atrás das grades. Um ódio sem explicação. Ouvir a voz do Bispo Macedo, então, era uma afronta. Era como se estivesse ferindo os meus ouvidos. Muitas vezes eu até percebia que ia começar um programa da igreja, uma programação, e eu de pronto, eu trocava de canal. Eu rejeitava, falei assim, não, eu não vou ouvir esse lixo, eu não vou me sujeitar a esse programa. Eu tinha muitos problemas, das mais variadas espécies, desde o problema financeiro, problema familiar, saúde, eu sofria com depressão, síndrome do pânico, sem falar que por mais de 35 anos eu vivi no homossexualismo. O meu emocional vinha sofrendo há mais de 35 anos. E numa troca de canais, eu me deparei com uma programação da terapia do amor. E ali eu parei por alguns minutos e comecei a prestar atenção. E uma palavra que foi dita, eu despertei. Felicidade. A felicidade era possível, mas o sofrimento venceu o preconceito. Porque eu já pensava em suicídio, eu já pensava que não haveria mais perspectiva de vida, porque eu já estava cada vez mais me afundando nesse sofrimento. E por conta desse chamado, eu cheguei até a igreja. Quando eu cheguei e tive a oportunidade de ser atendido por um pastor, e eu expus a ele qual que era o meu problema. Na verdade, antes de chegar até o pastor, havia muitos conflitos, porque eu pensava, eles vão me colocar para fora da igreja.
eles vão zombar de mim, eles vão fazer piada de mim e eu vou sair daqui pior do que eu entrei. Mas foi o contrário. E eu que cheguei cheio de preconceito, fui recebido da maneira mais carinhosa, da maneira mais atenciosa possível que um ser humano poderia ser recebido. E conforme eu fui caminhando, reunião após reunião, eu fui ouvindo a palavra. E eu fui entendendo que a vida na qual eu me encontrava, no homossexualismo, era algo que não estava em desacordo com a palavra de Deus. Foi a própria palavra revelada que me fez tomar a atitude, que me fez obedecer, iniciar esse processo de transformação. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Hoje sou casado com a mulher mais linda do mundo, que tem o Espírito dele. E aquela palavra que aquele homem de Deus falou, naquela chamada de televisão, que a felicidade, ela é real, é possível você alcançar. Hoje eu vivo essa felicidade, hoje eu vivo uma vida completa. Se houvesse como mensurar o prejuízo que as fake news causaram, eu acredito que não haveria preço. Não haveria preço, porque se tratava da minha alma, se tratava da minha vida. E o que mais contribuiu para que eu não chegasse até a Igreja Universal foram essas fake news. Elas bloquearam totalmente o meu entendimento. Apesar de ter formação jurídica, apesar de ser estudioso das leis, apesar de ser considerado uma pessoa inteligente, aquelas fake news, elas entraram na minha mente de tal forma que bloquearam. Mas também quando eu cheguei e descobri que todas aquelas notícias, tudo que era falado a respeito do Bispo Macedo, a respeito do trabalho da igreja, tudo aqueles atos que denegriam a imagem da igreja, quando eu cheguei ali eu vi que não tinha nada a ver. E você, que de repente tem visto essas fake news, está sofrendo, mas também está vivendo esse conflito das fake news, eu convido você a comprovar. Venha e veja. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo, muito mais acontecerá com você. Quem era o Jorge antes, quem ele é hoje. Totalmente transformado, com alegria na sua alma. Até quando você vai continuar protelando a tua vinda? Até quando você vai continuar sofrendo? Você pode chegar ainda hoje a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou te esperar aqui em Florianópolis, na Mauro Ramos, 1310, no centro. Independente do dia que você vai comparecer, hoje, essa semana, o quanto antes, até quando você vai continuar adiando a tua vinda? Hoje esse sofrimento pode começar, parar, pode ter fim de uma vez por todas. Agora é óbvio, só depende de você, uma decisão sua, uma atitude sua. E essa situação muda em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você saber a mais próxima, então você pode entrar nesse localizador universal.org/localizar e você vai encontrar a Igreja Universal mais perto. Caso você esteja no estado de São Paulo, vai estar nos próximos dias, por que não ir ao Templo de Salomão? Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Os horários principais durante a semana, às 20 horas. Você é o nosso convidado. Agora, assim como Jorge vivia nas emoções, nas ilusões dos fake news, tem muita gente nesse final de ano também se iludindo com as luzes, com os fogos, com os shows no céu em relação às luzes na virada de ano. Quantas vezes você já se arriscou, você se aventurou, você passou a virada de ano contemplando luzes que por alguns segundos elas apagavam e consigo também apagava
a sua felicidade, o seu bom humor, vinha o estresse, vinham os prejuízos. Quando tudo terminava e você se deparava com a sua realidade. Isso tem que acabar, isso pode acabar. Eu te convido para fazer algo especial. Na virada de ano, nós vamos passar juntos em cada templo da Igreja Universal em uma reunião totalmente especial. No poder da oração. Você confia na oração? Você crê que Deus pode fazer coisas novas e maiores? Essa virada de ano de 2025 para 2026, nós estaremos passando no poder da oração. Virada no poder da oração nesse ano de 2025 para 2026. Acompanhe o intervalo. Quando este ano chegar ao fim, você pode escolher entrar em 2026 cercado de luzes e fogos que duram só alguns minutos. Ou pode escolher algo maior, algo que realmente transforma. Na presença de Deus, a virada não é uma ilusão passageira, é o começo de um novo tempo, no poder da oração. Nós te convidamos a começar o ano com a única garantia real de mudança: o poder da fé. Venha viver o ano novo, que verdadeiramente renova, e se prepare para dizer: será a melhor virada de ano da minha vida. Virada no poder da oração. 31 de dezembro, a partir das 22 horas. Na Catedral da Fé de Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, ou em uma Universal, mais perto de você. Eu sabia que o vazio que eu sentia, aquela tristeza, era a falta do Senhor Jesus. Eu me afastei e aí onde veio todo o sofrimento, o desejo do suicídio, eu planejava em me matar. E a minha família, o meu casamento, estava destruído, a gente tinha brigas. E mesmo nós dois se conhecendo na igreja, chegou um tempo que a gente se afastou. A gente se esfriou, a gente se afastou, nós dois juntos. Com um filho pequeno, a gente saiu da presença de Deus. Foi aonde eu decidi voltar. Só o Senhor Jesus poderia curar a minha alma. Aquele vazio, aquela tristeza, era só o Senhor Jesus. E foi aonde que eu me entreguei de fato e de verdade, orando, buscando a presença de Deus. E aí foi que chegou a vigília da virada, eu convidei o meu esposo para ele ir. Eu lembro que a igreja estava vazia, eu sentei lá no último banco e olhei lá escrito no mural da igreja: Jesus Cristo é o Senhor. E eu queria que aquelas letras deixassem de sair daquele painel, dele ser o Senhor ali escrito para ser o Senhor na minha vida. E toda virada do ano, a partir daquele momento, eu passava na igreja. Mudava o ano, mas eu ainda não tinha de fato, de verdade, me entregado. Eu não tinha colocado toda a minha vida no altar. As viradas eu passava ali, chorava, buscava, mas no decorrer do ano eu me esfriava, me afastava de novo e isso durou por muitos e muitos anos. Logo veio a virada do ano e ali eu me humilhei para Deus, orei pela minha vida, pela minha família e pedi para Deus que eu não estivesse sozinha ali, que aquela virada fosse a virada da minha vida. A partir daquela virada de ano de 2023 para 2024, a minha vida mudou totalmente. Aonde eu não tinha paz, eu não conseguia dormir, aquele desejo de suicídio, as vozes, os vultos, aquilo ali não existia mais. E foi com o poder da oração que a minha família, naquela vigília, estava junto comigo. E eu creio que nessa vigília da virada de 2025 para 2026 vai ser ainda melhor. Porque cada ano que a gente vive na presença de Deus, Deus renova as forças,
tudo se torna novo. Então 2026 com certeza será um ano muito melhor do que esse ano de 2025. E através do poder da oração, eu e a minha família estaremos não só nessa virada, mas em todas as outras, até Jesus voltar na presença de Deus. Dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas. Exatamente, 21 horas, por quê? Porque a partir das 21 horas nós vamos transmitir o coral do Templo de Salomão nós vamos transmitir aqui no salão, em cada templo da Igreja Universal, para que você já chegue antes, para que você já entre nesse espírito de fé, de oração. E às 22 horas em ponto vai dar início a essa vigília da virada. E vai ser muito forte, porque nós vamos virar orando, colocando Deus à frente. Quando Deus vai à frente, tudo dá certo. Sem emoções, porque as emoções, o que elas vão trazer para a sua vida? As luzes, o que vai mudar? O que você precisa é que Deus ilumine sim a sua vida e a sua família. Por isso vamos passar em família em cada templo da Igreja Universal. Nós vamos agora entrar em oração, te convido para orar. Pegue uma água. Essa oração vai te dar forças para você chegar o quanto antes a um templo da Igreja Universal. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos essa água e a vida de milhares de pessoas que oram conosco, pessoas que precisam de forças para voltar, pessoas que estão distantes, afastadas, enfraquecidas, caídas e precisam se erguer. Então vá ao encontro dessas pessoas agora, traz paz para a alma, alívio, abençoe a todos quantos oram conosco, que sejam alcançados pelo teu poder, que essa água seja um refrigério no corpo e também na alma. Nós abençoamos tudo e a todos, e quem bebe dessa água e crê, seja livre. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Bebamos da água. Graças a Deus. Eu vou te aguardar essa semana aqui, nesse lugar, onde acontecem as reuniões às 7 da manhã durante a semana, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 19 horas. Independente do dia, você é muito bem-vindo. Faça a sua parte. Eu tenho certeza que Deus fará dele. Ficamos por aqui, um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Era um sonho de estar aqui, é uma alegria muito grande mesmo. O Senhor estará conosco cada dia deste ano e do ano seguinte até o fim. Faltam 22 dias para a Vigília da Virada no poder da oração, no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal.